Olá, você está na Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem do planeta, onde a gente se dedica a buscar cada vez mais uma educação de qualidade, onde a gente trabalha todos os dias para a valorização dos professores e dos profissionais da educação. Essa formação que está acontecendo aqui desde o dia 20 é 100% online e 100% gratuita. Se você ainda não está participando, você pode participar. E ao final de uma trilha de aprendizagem com conteúdos que somam 120 horas, você pode obter um certificado gratuitamente, certificado de curso livre emitido pela Rede Pedagógica. A temática da nossa formação, em sua 17ª edição, é Cidadania na Escola. E, gente, na Semana Rede Pedagógica, nós temos diversos mini cursos e cada um deles trata de um tema que se correlaciona com o tema principal. Hoje, às 19 horas, eu estive com a Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho, e o minicurso que ela trouxe pra gente foi Convivência e Cidadania. Foi uma live interativa surpreendente, que ampliou os nossos conceitos a respeito de convivência. Essa live com a Priscila foi realmente assim, diferenciada. Vale super a pena você assistir esse conteúdo que foi gravado e já está sendo lançado lá no YouTube da Rede Pedagógica. Agora a gente vai participar aqui com a Patrícia Blanco. Gente, a Patrícia, ela é referência aí em educação midiática, porque ela trabalha em diversas frentes com esse objetivo. Eu vou apresentar a Patrícia para vocês e a gente vai conversar sobre o que é educação midiática, por que é importante realizá-la e como a gente pode promover a educação midiática no ambiente escolar. Fica aqui com a gente, não vai embora não. E aproveita que esse conteúdo tá só começando, ó, clica no aviãozinho que aparece aqui, ó, no cantinho do Instagram e manda essa live para todos os seus contatos. Nós vamos juntos aqui até por volta das 20 horas. Vai passar depressa, gente, porque quando o papo é bom, a gente nem vê o tempo passar e ainda fica com sabor de quero mais. Eu vou adicionar então aqui a Patrícia na nossa live. Ela está no perfil do Educamídia. Quero localizar aqui um comentário dela ou a solicitação de participação para que eu possa trazê-la aqui para a telinha, para que vocês possam vê-la e ouvi-la. Oi, Cris, tudo bem? Vivi, Cristina, Sônia, Magda, que bom que vocês vieram, Kátia, muita gente retornando, né? Porque já participou da programação nos dias anteriores e tem gente que está aqui hoje pela primeira vez. Não se preocupem, quem está aqui pela primeira vez pode participar também. E hoje, mais tarde, eu vou fazer uma live informando como você pode se inscrever, garantir certificado e ainda concorrer a prêmios. A mesa aqui, ó, tá cheia de prêmios que serão sorteados para você. Que as pessoas só encontram aqui na Rede Pedagógica, hein? Escolha alguns emojis que se relacionam com o tema Educação Midiática e comenta aqui agora. Quero ver chuva de emojis aqui relacionados à temática desse mini curso. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Érica. Que prazer estar aqui falando com você, com todos os que estão acompanhando a gente nessa noite. Uma alegria poder falar para a sua rede, para essa rede tão potente de educadores. Então, uma alegria mesmo estar aqui com você. Nós é que agradecemos, Patrícia. Essa rede é nossa. Ela é formada por todos nós e nós estamos muito felizes em saber que agora você também faz parte. Afinal de contas, você é aí uma referência, né, em educação midiática. Esse assunto, essa vertente da educação tão importante. Gente, a Patrícia, olha só, que chique. Eu gosto de ver mulheres em posições de liderança. A Patrícia é presidente executiva do Instituto Palavra Aberta,
Relações Públicas e membro da Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e do Conselho de Ética, e também do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Olha só quantas frentes de trabalho, quantos espaços, né, que a Patrícia ocupa, representando não interesses próprios, mas interesses de todos nós. E principalmente interesse de quem, assim como você que está aí do outro lado da tela, faz educação, se importa e acredita em uma educação verdadeiramente transformadora. Patrícia, a gente ficaria muito feliz também que você falasse dessa sua atuação profissional, né, que é bastante diversa, falasse assim da sua experiência, né, como que você chegou até aqui. Então, primeiro, obrigado, né, por todos esses elogios. É uma alegria mesmo poder atuar nessa área. E eu vou contar um pouquinho, Érica, porque assim, a minha chegada até a educação midiática, até já para dizer que eu não sou uma educadora nata, né? Nem nata, nem não vim da área de educação. A minha área é da comunicação. Eu atuo nesse campo da educação midiática justamente por conta dessa preocupação em preparar a nossa sociedade para essa era da abundância informacional, para essa era de tantos conteúdos que a gente recebe todos os dias e da necessidade da gente interpretar corretamente esses conteúdos. Eu sou presidente executiva do Palavra Aberta já há quase 15 anos, o Palavra Aberta fará 15 anos no fevereiro do ano que vem, eu estou desde a fundação, ajudei a criar um instituto lá atrás que tem como objetivo a defesa e promoção da liberdade de expressão e também da liberdade de imprensa, da liberdade de todos nós de nos expressarmos, da importância de valorizar a liberdade de expressão e de imprensa como fundamentais para o exercício da democracia e também para o exercício da cidadania. E lá atrás, quando a gente começou esse projeto, né, do Palavra Aberta, a gente discutia muito questões relacionadas à valorização do jornalismo, à valorização dessa atividade, né, da imprensa como um pilar da democracia e também do exercício pleno da liberdade de expressão como um direito fundamental e um direito da cidadania. E aí, com a internet chegando forte, as plataformas digitais, toda essa questão do universo que propiciou tantos ganhos para a gente em relação à autoexpressão, em relação à nossa liberdade de não só compartilhar conteúdos, mas também ter voz na sociedade, a gente começou a ver que a gente precisava atuar na área da educação midiática. Né, olhando para esse empoderamento do cidadão a partir dessa análise crítica mesmo da informação, mas também fornecendo instrumentos para que esse cidadão possa fazer um uso fortalecedor de todos esses mecanismos de comunicação que a gente tem disponível na palma da nossa mão. Né? Então, a gente começou o Educamídia, o programa de educação midiática do Palavra Aberta, que eu tenho a honra também de coordenar dentro do meu chapéu no Palavra Aberta. O Educamídia é essa página que a gente está falando aqui, é um programa de formação de professores em educação midiática e tem como objetivo também disseminar o conceito, né, da educação midiática como um direito de todos nós. Excelente, gente. Olha só, a Patrícia está falando justamente desse perfil aí, ó, que tem o nome do projeto e a gente vai conversar mais sobre isso, porque é um projeto que traz, além de conceitos, informações, textos, materiais, cursos, inclusive, Patrícia, eu sou multiplicadora Educamídia, com muita honra, participei da última formação.
foi uma experiência de aprendizagem assim muito enriquecedora, né? Não só pelo conteúdo em si, mas também por causa da didática de vocês, que é muito diferenciada, né? Com bastante metodologias ativas. Eu fiquei bastante empolgada em me colocar novamente no espaço de aprendizagem, né, como aluna e conhecer outros ambientes em que professores, né, em que educadores estão buscando mais e mais conhecimento para realizar uma prática verdadeiramente diferenciada. Parabéns por esse projeto, parabéns para toda a sua equipe, que eu sei que é uma equipe muito grande. Sim, e são todas assim, pessoas que estão olhando a educação midiática com muito empenho e com muita profundidade, né, Érica? Quando você falou do curso de multiplicadores Educamídia, é um curso que é justamente a nossa ideia é fazer com que o educador que participe desse curso, ele mude o seu olhar em relação às questões de como introduzir esse tema, essa temática, seja numa disciplina, ou seja de forma transversal. A gente sempre coloca, e você já deve ter ouvido falar muito, sobre a camada da educação midiática em qualquer conteúdo, em qualquer disciplina. Sim. Gente, olha, primeiramente a gente vai falar sobre o conceito. Pode ser que para alguns de vocês já esteja bastante claro do que se trata, que nós estamos conversando aqui. Mas a todo momento, né, como disse a Patrícia, a gente vive aí na era da informação, então tem muita coisa nova acontecendo, as coisas vão se transformando, às vezes vão mudando de nome também, né? Então é importante a gente sempre esclarecer os conceitos iniciais, né, para a gente se situar. Então, primeiramente, Patrícia, eu gostaria que você conceituasse educação midiática. O que é educação midiática? Bom, a educação midiática é o conjunto de habilidades e competências, né, para que o cidadão possa acessar, analisar, criar e participar desse ambiente midiático e informacional com todas as suas potencialidades. Então, é saber diferenciar um conteúdo, é saber, por exemplo, utilizar uma ferramenta para a criação de conteúdos e saber participar com ética e responsabilidade desse universo. Nós, no Educamídia, trabalhamos o conceito da mandala, que é separada em 3 grandes eixos. O eixo da leitura, que é o eixo ler, que é a leitura crítica da informação. É justamente a saber identificar conteúdo, saber diferenciar o que é um fato do que é uma notícia de um veículo de comunicação, o que é uma opinião de qualquer um de nós ali exposto, né, num post de internet ou mesmo em qualquer lugar. É saber fazer uma busca qualificada a partir de buscadores, é saber interpretar o resultado dessa busca, né? Entendendo, por exemplo, que muitas vezes o resultado da busca não é o primeiro que vem, não é o principal, não é o melhor resultado, é o patrocinado. É também dentro do segundo eixo da mandala, que é o eixo da escrita, que é o que a gente chama do eixo escrever, que é essa produção de conteúdo transformando a presença digital em influência digital, sabendo para aproveitar justamente toda essa ferramenta para criar conteúdos que possam fortalecer principalmente a nossa autoexpressão. E o terceiro eixo, né, da mandala da educação midiática é o eixo participar, que é o eixo da participação mesmo ativa na sociedade. A gente entende, Érica, que o cidadão que sabe reconhecer um conteúdo, que sabe identificar uma fonte, que sabe ler criticamente uma informação, e ele vai saber produzir melhor, vai saber se expressar melhor e vai participar de forma muito mais ampla, muito mais ampliada mesmo desse universo, né, da liberdade de expressão, ajudando, inclusive, a exercer a sua cidadania. Excelente. Viu só, gente? Educação midiática é algo fundamental. Não só na escola, na sala de aula, não é só para o aluno. É também para o professor, para os profissionais da escola, para a comunidade escolar, para as famílias, é para todo mundo. Não tem nem idade, não é verdade, Patrícia? A gente tem que falar de educação midiática
ao longo da vida, não tô certa? É isso mesmo, a educação midiática é um aprendizado para ser exercido, para ser, né, captado ao longo da vida, principalmente porque nessa velocidade de novas tecnologias que aparecem, que são ofertadas todos os dias, olha o que aconteceu com a revolução que a gente teve com a inteligência artificial generativa. A gente estava indo por uma atoada e de repente a gente foi ali, né, quase que atropelados pela IA generativa e todos os chat GPTs, os copilots da vida e todos esses programas, sem que a gente, de fato, tivesse, né, a competência já para analisar e para utilizar outras ferramentas básicas. Né? Então, a gente precisa, sim, ao longo da vida, aprender sempre. E principalmente, né, quando a gente começa a interpretar conteúdos de forma correta, quando a gente começa a questionar a informação de uma forma mais quase que automática, né? De tudo que chega até a gente questiona aquela informação, tentando identificar qual o propósito, qual o objetivo, né, o que é aquele conteúdo que é da gente, a gente passa a ter uma facilidade muito maior de exercer a nossa cidadania nesse mundo conectado. Então, sim, é uma necessidade de toda a sociedade. A gente precisa estar educado mediaticamente para enfrentar os desafios que esse mundo informacional nos traz. E você falou uma coisa que é assim, desde os primeiros anos, é possível a gente trazer essa camada da educação midiática, por exemplo, na educação infantil. Aí você fala, mas a educação infantil não recebe, né? Não está conectado, não está ali. Mas a educação infantil trabalha com imagens e pode trazer, pode ajudar essa criança a identificar, né, a saber diferenciar, por exemplo, questões de imagem, o que ela recebe como foto, o que ela verifica ali né, na interpretação do dia a dia dela dentro daquele universo no qual ela está inserida. E aí, ao longo da vida e ao longo do tempo de escola, né, conforme essa criança ela vai crescendo, ela entra no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, as necessidades vão mudando. Né? A necessidade de você interpretar conteúdos, ela muda ao longo desse processo e você só vai trazendo novas camadas de complexidade, né, para essa criança, para esse adolescente. Olha o que a gente vê hoje, né, de crianças que lá atrás eram consideradas, né, jovens, eram considerados nativos digitais. Você lembra desse conceito? Sim. É nativo digital, a gente não precisa educar. Já nasceram com um chip, a gente só ali, só dá cuida um pouquinho ali e está tudo bem. Só que o nativo digital, ele sabe mexer no dispositivo. Com certeza, a minha filha sabe mais do que eu, né? E assim, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de mexer no dispositivo. Mas a criança, o adolescente, eles são inocentes digitais. Então, a gente precisa, a partir da educação midiática, preparar essas crianças, esses adolescentes, para que eles possam, de fato, aproveitar todas as oportunidades que o mundo digital e conectado nos oferece. Excelente. A Patrícia falou aqui da criança. Olha só que interessante esse termo, gente. Inocente digital. Mas, Patrícia, tem muita gente grande, né? Já barbada, que anda inocente por aí. Tem muita gente já com a cabeça branca inocente também, não tem? E como? Mas tem muita gente que, infelizmente, né, Érica, nesse ambiente, não importa se é verdade ou mentira, ou se é algo que não está totalmente ali certo, e passa para frente uma informação, porque aquela informação confirma a sua ideologia, confirma a sua crença. Por isso que a gente vive hoje, né, o que a OMS chamou lá atrás, na época ainda do começo da Covid-19, lá em 2020, que a gente vivia na infodemia. Que a infodemia é justamente esse universo tão poluído de desinformação que mais do que lidar com a crise da Covid, a gente estava tendo que lidar com a crise da informação a respeito da Covid.
porque as pessoas estavam ali naquele momento extremamente vulneráveis e tudo que chegava de informação, de curas milagrosas até questões relacionadas a questão da vacina, por exemplo, e passava para frente. E aí o que a gente vê é que, de fato, né, pessoas até de cabelo branco, ou mais jovens há mais tempo, precisam também entender a sua responsabilidade, o seu papel no universo digital. Então, a gente não pode simplesmente passar para frente um conteúdo sabendo que aquele conteúdo pode causar dano a outra pessoa. A gente tem problema de saúde pública em decorrência à desinformação sobre questões de saúde. Né? Então, a gente precisa olhar, e um dos pontos que a gente coloca muito na questão da educação midiática é justamente a nossa responsabilidade, nossa, de todos nós, enquanto produtores e consumidores de informação. Porque quando a gente curte um post, Érica, a gente tá validando aquele post. Quando a gente passa para frente, a gente muitas vezes está sendo até inocentes úteis, né? Ou inocentes digitais aí, passando para frente algo que pode gerar um dano muito grande para toda a sociedade e para todos nós, inclusive para a gente mesmo. Excelente. Inclusive, gente, a educação midiática se preocupa até com a terceira idade, né? Com projetos específicos, porque a gente sabe que na terceira idade também, principalmente porque a atual geração, né, que está na terceira idade, ela não tem essa familiaridade com a tecnologia que talvez nós adultos e principalmente os jovens hoje têm, né? Então, quando você conversa com um familiar seu, explicando que ele precisa ter cuidado com uma senha do banco no celular, para ele se precaver para não cair, por exemplo, num golpe do Pix e etc., você intuitivamente está praticando o quê? Educação midiática. Então, a educação midiática, ela acontece mesmo de forma não intencional. Quando a gente vai para o contexto escolar, né, Patrícia? Eu sempre parto do pressuposto que eu não vou ensinar nada novo para o professor. Eu valorizo muito o professor, ele estudou para estar ali, ele está ali todos os dias, né? Porque eu sou da área de educação, mas eu não estou exatamente em sala de aula. E eu dou maior valor para quem está dentro da sala de aula, que eu acho que eles sim merecem o Oscar todos os dias. Então, quando eu falo em formação de professores, assim como a gente deve se portar diante do aluno, eu sempre parto, né, dos conhecimentos que o educador já tem, e são muitos. Os professores no Brasil já fazem, né, educação midiática nos currículos. Quando ele ensina interpretação de texto, quando ele ensina gêneros textuais, ele está fazendo educação midiática. Acontece que agora, com a importância, né, que a educação midiática tem nesse contexto da sociedade, da informação, da tecnologia, da política, da democracia, a gente precisa atuar de forma mais incisiva, mais propositiva e mais intencional. É por isso que a gente fala em estudar e compreender como realmente fazer educação midiática, não é isso? É isso mesmo. E você colocou essa questão da intencionalidade pedagógica, que ela é muito importante. Porque isso, assim, eu concordo plenamente, a sua fala foi ótima nesse sentido de dizer que o professor já faz. Né? Quando ele traz, por exemplo, um texto para ser interpretado, ele está fazendo a leitura crítica, ele está ensinando para o aluno a como fazer a leitura crítica daquele texto, a como interpretar corretamente aquele conteúdo. O que a educação midiática faz é justamente isso, a partir de textos midiáticos, a partir, né, da oferta de conteúdos que são colocados para a gente nas plataformas digitais, dentro das redes sociais, na nossa timeline. Então, é para que a gente possa interpretar corretamente esse conteúdo. E só um ponto aqui, que eu gosto sempre de reforçar, que muitos dos problemas que a gente tem com desinformação é justamente por a gente ter uma carência e uma falha de interpretação de texto.
Infelizmente, a gente tem essa realidade, né, no Brasil. E quando a gente olha as gerações mais, os jovens há mais tempos, como eu coloquei, tem um problema de interpretação de texto e acaba, né, não conseguindo interpretar corretamente uma frase, né, um conteúdo um pouco mais complexo e acaba caindo, né, na desinformação justamente por não saber interpretar. Então, o que a gente propõe também, quando a gente convida o educador para participar, né, dos nossos cursos de formação, é justamente olhar a sua prática, né, do seu dia a dia e olhar com essa visão de incluir a camada da educação midiática. Então, a gente puxa esse professor e diz o seguinte: professor de matemática, né? Olha como você pode incluir a camada de educação midiática numa aula sobre gráficos, né? Sobre interpretação, por exemplo, de pesquisas. Né? Olha como você tem que olhar por este ângulo, questionando e incluindo isso dessa forma. Professor de química, a gente tem uma experiência com o professor de química que é fantástico, que ele criou um laboratório dentro da sala de aula dele, com os alunos, para que eles pudessem pegar, por exemplo, tratamentos que são ofertados na internet com curas milagrosas e olhar a composição química, né, daquele determinado tratamento e desbancar isso e dizer isso não vai funcionar, porque quimicamente isso não funciona. Então, assim, olha como é interessante você ressignificar a sua prática do seu dia a dia, incluindo a camada da educação midiática. Sem contar em língua portuguesa, em geografia, com toda a discussão do terraplanismo. Olha só, vamos discutir o terraplanismo com a camada de educação midiática. Questões de ciência e também com todos os problemas que a gente tem hoje de aquecimento global, né, das mudanças climáticas, trazendo de fato essa questão, né, essa camada da análise crítica de qualquer conteúdo que seja ofertado para a gente. Excelente. Então, quando a gente quer que você, educador, você, professor, né, realize um trabalho intencional, né, com essa camada, com esse verniz da educação midiática, a gente está chamando você a refletir sobre a sua prática e fazer um aperfeiçoamento para que essa atuação seja mais intencional. Por quê? A educação midiática sempre foi importante na sociedade da informação, desde que a gente tinha a escrita, por exemplo, né? Aí a gente tem o rádio, a TV e por aí vamos. Sempre foi importante. Mas parece que agora ela adquiriu uma importância ainda maior. Porque antes a gente precisava se preparar apenas para receber de forma crítica a informação. E agora, a gente não apenas precisa receber de forma crítica a informação, como a gente precisa se qualificar para também produzir um conteúdo qualificado. Não é isso? Porque todo mundo quer produzir conteúdo, né, Patrícia? É tão bom a gente usar a nossa liberdade de expressão, não é? Não, com certeza, né? Que ótimo que a gente pode ter canais variados, que ótimo que a gente pode comunicar aquilo que a gente pensa, a nossa opinião. Esse direito fundamental, Érica, que é exposto, né, na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, o artigo 19, que está na nossa Constituição, uma cláusula pétrea, né, o artigo 5º da Constituição, é livre a manifestação do pensamento. Então, isso é muito importante. Quanto mais canais nós tivermos para expor as nossas opiniões, melhor. Essa pluralidade, né, de vozes, ela é muito importante para o exercício da democracia. Né? O que a gente precisa nesse momento é justamente olhar que liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. Não significa que eu posso mentir, que eu posso passar para frente conteúdos enganosos, né, nos fiando nesse escudo de proteção que a Constituição, por exemplo, nos dá. Então, a educação midiática, hoje, ela se torna, né, importante e quase que fundamental para os dias atuais, justamente por isso.
E também porque nessa pluralidade, nessa diversidade de fontes, onde todos nós podemos produzir e disseminar conteúdos, também a gente precisa saber filtrar esses conteúdos. A gente precisa, nessa pluralidade, nessa diversidade, saber qual informação de fato é importante para mim. Dentro de um universo tão grande, né, de vozes, eu preciso também saber interpretar e saber filtrar qual informação eu acho boa, qual informação não é positiva e qual informação é um entretenimento, é uma brincadeira ou é algo que pode me causar algum dano. Então, eu preciso estar habilitado justamente para isso, né? E aí, quando a gente pega, se a gente olhar 20 anos atrás, não vou nem descer muito, né, em termos de 15 anos, né? Quando o Facebook acabou de fazer 15 anos. 15 anos atrás, a gente tinha um universo informacional muito restrito. A gente tinha poucos veículos de comunicação falando para muitos. Era uma comunicação unidirecional. O veículo falava, mas o leitor, para ser ouvido ou para ser para participar do debate com o veículo de comunicação, o que ele tinha que fazer? Olha isso, 15 anos atrás. Tinha que mandar uma carta do leitor, né, para o jornal ia lá, olhava, ver se tinha cabimento publicar aquela carta ou não. O que acontece com o advento do Facebook? Os veículos começam a ter que lidar com uma comunicação multidirecional, né? E aí, nós também. Então, o que a gente teve que começar a fazer? Não só participar desse debate, comentando, né, falando, discutindo aquela matéria, xingando, né, que acontece muito, né, criticando, mas também fazendo com que a gente tivesse uma voz muito mais ativa. Né? Então, assim, a gente sai de um pêndulo que era sem nenhum espaço para um pêndulo com todo e qualquer espaço para falar o que a gente quer. Então, a gente precisa saber exercer bem essa liberdade que a gente tem e essa oportunidade de participar de forma ética e responsável desse ambiente democrático que a gente não quer que encerre, não quer inclusive, que ele se fortaleça cada vez mais. Excelente. E essa época é uma época muito relevante para a gente discutir uma série de questões que se relacionam a isso, né? Nós temos rediscutido a própria formação inicial dos professores, com a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, a gente teve uma mudança drástica, né, nos cursos de formação inicial, porque 50% da formação agora precisa ser presencial. Nós estamos discutindo também aí Plano Nacional de Educação. Sim. Estamos revendo, né, as questões relacionadas ao novo ensino médio. Essa disputa, né, curricular, tanto no âmbito da educação básica como da educação superior, é um momento muito importante para a gente decidir realmente onde a gente vai empenhar os nossos esforços, não é? Sim. Eu gostaria que você defendesse, né, aí agora como advogada da educação midiática, né, por que é importante que ela faça parte do currículo. Ela não precisa ser uma disciplina. Ela vai ser trabalhada de forma interdisciplinar e transversal, assim como outros assuntos também, sim, né? Mas por que ela é essencial, tanto na educação básica como na formação superior? Eu defendo com unhas e dentes, primeiro, a necessidade da gente tratar, principalmente na educação superior. Vamos começar na formação de professor, que eu brinco, que sair de fábrica, né, já com a educação midiática. E para a educação como um todo, eu entendo que a educação midiática hoje é um fator de inclusão social. Tá? Não dá mais para a gente falar sobre acesso à internet. A gente tem que falar sobre acesso e conexão significativa. A gente tem que tratar a questão da internet e como acesso como uma questão de cidadania mesmo, né? A inclusão econômica de todo cidadão, ela se dá com o acesso.
a inclusão social, da boa utilização dessa ferramenta, ela se dá a partir da educação midiática. A partir do momento que eu sei utilizar este conteúdo, eu sei analisar criticamente a informação, eu sei me virar nesse universo informativo de forma muito mais qualificada, né? Muito mais fortalecedora. Tem um pensador, um estudioso de educação midiática italiano, que é um dos criadores de uma associação ligada à União Europeia, chamada EAV, é o Paulo Celotti, que ele tem uma frase, Érica, que eu uso para sempre. Assim, eu brinquei, ele veio ano passado no evento do Palavra Aberta, no primeiro encontro internacional do Educamídia que a gente fez, e eu falei, Paulo, você já é famoso no Brasil, de tanto que eu falo de você. Que ele diz o seguinte: não é mais uma vantagem competitiva ser educado midiaticamente, mas é uma desvantagem extremamente debilitante não ser. E aí você pega, por exemplo, a questão de... Vamos voltar lá, eu dei o exemplo da pandemia. Vamos voltar lá em 2020, quando teve o auxílio emergencial. Quantas pessoas não caíram em golpes? Né, por conta de não saber interpretar aquele conteúdo, porque o auxílio emergencial você tinha que baixar um aplicativo, esse aplicativo exigia que você incluísse diversas questões ali, que você interpretasse aquela informação, e quantas pessoas não caíram em golpes, como acontece hoje. Porque a questão do golpe, né, digital, ele tem uma camada de segurança, tem uma camada importante, mas tem uma camada de interpretação, de saber, né, não caem até hoje, como a Simone está colocando aqui, que é justamente por falta de uma educação digital e midiática muito mais presente no dia a dia. E aí eu falo o seguinte, que a gente tem que encontrar no ensino médio, principalmente quando o adolescente ele está exposto a todo tipo de conteúdo. Educação midiática é segurança para esses adolescentes que estão se expondo na rede. É saber, por exemplo, que você não pode, né, ali olhar simplesmente bloquear, tirar a internet da sala de aula, tirar o celular da sala de aula, sem dar ao aluno a explicação e a educação necessária, a formação necessária para que ele saiba utilizar essa ferramenta e que aí ele não caia, né, em conteúdos não danosos para a sua idade. E teve uma pergunta que passou aqui muito rapidamente, né, que se tem sentido incluir a educação midiática na educação infantil, tem todo sentido. E aí eu convido quem tiver interesse de visitar, né, o site do educamedia.org.br, que é onde a gente tem um repositório imenso, né, de conteúdos, de planos de aula para todos os segmentos. Tem de educação infantil, tem de educação, tem ensino fundamental, ensino médio, tem também trilhas que a gente oferece, né, para professores e educadores, e tem também o Educamídia 60+, que aí é voltado para esse público mais velho, que está aí exposto a todos os conteúdos. Muito bem, gente. Em relação à educação infantil, deixa eu fazer aqui uma conexão. Quando a gente fala de alfabetização, olha só, é diferente quando a gente fala letramento, não é? Na educação, ensinar a ler e escrever, alfabetização. Letramento é ensinar a ler e a escrever considerando a função social da escrita. Antigamente, a gente falava muito sobre o analfabetismo no Brasil, que a gente nem superou ainda. Depois a gente passou a falar do analfabetismo digital, que as pessoas não sabiam usar as ferramentas. E agora a gente está falando da educação midiática. Olha o salto. A gente resolve a questão do acesso, nem resolvemos, na verdade, né? Isso seria uma outra discussão. A gente resolve o acesso e depois do acesso a gente tem que qualificar esse uso. Então, a gente pode colocar a educação midiática como um próximo nível ali, ó, da pessoa que foi letrada, da pessoa que é letrada digitalmente, né? Da pessoa que tem educação midiática. Então, a gente pode pensar assim, como essa evolução, que fica bastante fácil para o educador que está aqui com a gente, né, compreender. Patrícia? E até só nesse sentido, né, pensar justamente como uma evolução.
né? A gente tem, hoje, saiu um dado, né? A gente tem escolas que não têm água potável, né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem é uma sociedade que, pela TIC Kids Online, na pesquisa do CETIC BR, divulgado em maio, acho que você tem abril ou maio, você tem 93% da população já tem um dispositivo que acessa. Isso, crianças principalmente, né? Criança também dentro desse universo. Então, a gente precisa, de fato, né, partir da educação midiática, olhando, né, por essas questões relacionadas à cidadania e à inclusão. E já que a gente está falando de cidadania, de democracia, né, de garantia de direitos humanos, direitos fundamentais, a educação midiática ela pode vir promover esses direitos, garantir esses direitos. Porque, como disse a Patrícia, às vezes não tem nem água potável, mas já tem um celular. Eu trabalho na área do meio ambiente, né, Patrícia? Saneamento básico também. Às vezes não tem nem saneamento básico, mas a internet já chegou lá. Então, a gente pode utilizar, né? A educação midiática, ela pode vir primeiro para auxiliar, né, essas pessoas a, de fato, terem os seus direitos aí garantidos, não é verdade? Vai, com certeza, fazer parte desse processo, dessa conquista. Patrícia, mas só um pouco aqui, já aproveitando dessa questão de direitos, olha só que interessante. Em 2022, a gente começou 2021, né? A gente vendo aquela quantidade de conteúdos fraudulentos a respeito das eleições, a respeito das urnas eletrônicas, né? Assim, fake news mesmo a respeito do processo eleitoral. E aí a gente falou, não, a gente precisa atuar nisso, criamos, né, um programa chamado Fake Tô Fora, quem vota se informa. E aí, o que a gente percebeu ali? Que a gente não dava para a gente tratar simplesmente de 5 passos para você checar uma informação. A gente precisava dar um passo atrás e oferecer repertório sobre o que é democracia, sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre os 3 poderes, para que depois a gente chegasse no ponto de culminância, que era convidar esses jovens para que eles se tornassem embaixadores do seu entorno e pudessem, né, combater a desinformação sobre o período eleitoral ali na sua comunidade, na sua família, né, com tantos desafios e justamente olhando para esse lado do exercício da cidadania, que é o maior exercício da cidadania, é o voto. Então, para a gente votar de forma consciente e aí usando a camada da educação midiática para a gente conseguir construir esse repertório. Olha, gente, que coisa importante que a Patrícia está falando aqui, né? É o educador que tem a sensibilidade e que precisa, conhecendo a sua realidade local, ajustar ali o seu projeto, a sua atuação. É por isso que eu não sou a favor, né, da gente ficar apenas replicando projetos e atividades da internet. Porque às vezes aquilo ali não vai ao encontro da necessidade da comunidade. A gente tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer uma anamnese, como a Patrícia está dizendo, né? Às vezes você está querendo explicar uma coisa, mas a gente precisa dar um passo atrás e oferecer esse repertório, esse conhecimento inicial para que as pessoas compreendam o que vem depois. Então, nós orientamos vocês, professores, a sempre fazerem uma análise crítica de materiais que vocês encontram na internet. Isso também é educação midiática. A educação midiática para o professor é muito importante. Porque na internet está cheio de atividade para você levar para a sala de aula. E nem sempre essas atividades estão alinhadas com o que o seu aluno precisa. Podem, inclusive, estar levando os conceitos errados para dentro da sua sala de aula. O professor é esse filtro, é esse termômetro. É por isso que antes de fazer educação midiática, a gente precisa fazer um check, um confere. Como é que está a minha educação midiática? Né? Será que eu estou atualizada o suficiente? Patrícia, gostei muito que você falou aí das fake news. Dizem que notícia ruim corre depressa, mas notícia falsa voa, né? Voa. Voa mesmo. Nada. Principalmente
trazer algumas dicas aqui para nossa comunidade mesmo, agora que nós somos os aprendizes, algumas dicas para a gente, né, lidar com essa inundação de informações, para a gente se proteger, para a gente não disseminar, não compartilhar essas desinformações. Olha, a gente fala, tem uma frase que a gente usa, e você que é multiplicadora do caminho já deve ter ouvido, né? Que é assim, a dica principal que a gente coloca é epa, peraí, o quê? Ó, Né? Então, assim, recebi uma informação, tá lá, veio no meu celular, no grupo de WhatsApp, eu olhei, né, tive essa mensagem que chegou para mim, né, e me causou, né, porque a desinformação ou a notícia fraudulenta, ou ela quer te causar algum tipo de reação. Ela quer te causar estranheza, surpresa, raiva, né, decepção, indignação, e ela quer que você pratique uma ação que é compartilhar. Então, o que a gente coloca é, antes da gente passar para frente, para, respira, analisa, verifica se outras pessoas estão falando sobre isso, né? Não passa para frente de imediato, porque se uma notícia, se é algo realmente, né, importante, se é algo que realmente aconteceu daquela forma como está descrito, outras pessoas vão estar falando. Aí você vai falar, ah, mas eu não acredito no veículo de comunicação X. Não olha no veículo de comunicação X, olha no Y. Né? Olha na fonte primária. A vacina não funciona. Quem disse que vacina não funciona? Deixa eu verificar o que a OMS está falando, o que o Ministério da Saúde está falando, o que o veículo de comunicação, ou o meu médico. Então, assim, eu vou ter uma dieta informacional muito mais diversa, onde eu posso construir a minha própria opinião a respeito daquele assunto. Né? Então, assim, de novo, vamos lembrar. Epa, peraí, o quê? Recebi uma informação. Essa informação é bombástica, me causou surpresa, me causou indignação, eu fiquei muito brava, eu quero passar para frente. Respira, pratica esse epa, peraí, o quê? Que é algo que a gente consegue, né, segurar para a gente não passar para frente a algo que seja de fato danoso e que pode gerar mal, né, para as pessoas e tumultuar o debate, né? Tumultuar questões que, por exemplo, a gente viveu isso na pandemia. Eu vou trazer a pandemia porque é um fato que a gente precisa ainda a analisar. gente Quantas ainda não pessoas esqueceu, ninguém superou. não, quantas pessoas não tinham com o intuito até de uma boa intenção, passar uma informação, né, sobre determinado assunto, uma cura milagrosa, tome isso, tome aquilo, né, assim, até com boa intenção. A gente acredita nisso, que tem muita desinformação que passa, porque a gente quer informar, a gente quer, né, pensar no outro, no bem do outro, só que muitas vezes a gente está se tornando um inocente útil nessa cadeia de desinformação e ajudando, né, nesse universo caótico da desinformação. Viu, gente? Que legal a dica da Patrícia, ó. Epa, peraí, o quê? Exato, olha só. É Pare, isso aí. pense. E olha Muita calma nessa hora. É engraçado que você falou das emoções, né? Olha como que é importante, como é que a educação midiática caminha também aí junto, né? Com essa nossa educação socioemocional, né? Porque a gente sente. Vamos observar aí os divertidamente da nossa cabeça, né? Eu acho interessante porque existem diferentes maneiras de se propagar, né? Por exemplo, eu nunca passaria para frente uma notícia ruim. Tem a ver comigo, assim. Eu acho que se é ruim, eu não quero nem que as outras pessoas fiquem sabendo, a menos que isso vá garantir a integridade física delas. Mas quando é notícia boa, eu fico doida para compartilhar. E às vezes, mesmo sendo uma notícia boa, pode ser que ela não seja verdadeira. Então, nem tudo, gente, que é desinformação é trágico, violento, horrendo, né? Nem tudo vem com esse intuito de prejudicar, né, de causar dano. Às vezes você vai espalhar uma desinformação que parece até muito simpática, não é, Patrícia? Sim, exatamente. E assim, a gente
eu uso alguns exemplos que a gente conseguiu colecionar, né, ao longo desse tempo do Educamídia, que são exemplos até bobos, né? Se a gente pensar em termos do impacto. Mas o fato é que nesse universo, né, informacional que a gente tem, vamos combinar que a gente tem uma poluição informacional. Então, se a gente continua passando, vai lá, dentro dessa economia da atenção que a gente vive, a gente disputa, né? A informação boa disputa espaço com a informação ruim. Então, se a gente conseguir brecar essa informação fraudulenta que está, né, saindo por aí, que vai gerar algum tipo de dano, e dando espaço para a informação boa, a gente vai estar melhorando o universo informacional, limpando um pouco esse espaço, né, que é tão necessário e tão importante. Né? Por exemplo, você pega uma questão que a gente vive e está aqui, né? A gente é uma sociedade que ama memes. O Sim. Brasil adora memes. O Ai, Brasil os professores adora. têm muitos, porque a sala de aula rende muito meme, sabe? Imagino. Então, e olha só, quando a gente traz a questão, a gente tem um plano de aula lá que trata sobre memes. Tá? O impacto de um meme que um meme pode causar, né, em determinados grupos vulneráveis, ou até mesmo quando jovens se unem e fazem memes do outro amigo, que viram um bullying, né, um bullying digital que gera tanto dano. Então, olha como a gente tem que ver nesse universo, né, informacional, o meme ele é muito positivo para divulgar determinados assuntos, mas ele pode ser utilizado para proliferar discurso de ódio, misoginia, intolerância sobre determinados grupos. Então, a gente precisa analisar todos esses novos formatos de comunicação, né, que não são só verdadeiro ou falso. A gente fala muito sobre essa questão, né? Entre o verdadeiro e o falso tem mais de 50 tons de cinza. Né? Tem muitos tons, tem nuances entre verdadeiro e falso, né? Então, como que a gente lida com essa informação é uma das questões que a gente traz como dessa competência da educação midiática. É justamente analisar as nuances entre o verdadeiro, o falso, né? O real ou o criado para te causar algum tipo de reação. Excelente, nós estamos aqui com Patrícia Blanco. Não é a cantora. Não, né? Olha, é a gente... educadora midiática. Estamos aqui com Patrícia Blanco, presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. Gente, está sendo um mini curso muito legal sobre educação midiática. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, não só na sua prática profissional, mas também na sua vida, né? Como desenvolvimento pessoal, porque como a gente conversou aqui, educação midiática é para todo mundo e é de forma permanente ao longo da vida, até porque a gente precisa se atualizar. Essas competências, elas estão sempre em transformação, então a gente precisa se atualizar. E que bom que é assim, né? Que o bom que o mundo está sempre mudando. Afinal de contas, aqui na educação a gente tem buscado isso mesmo, mudanças. Mas nós queremos mudanças para melhor. Essa live aqui, ela tá terminando. A gente vai ter um intervalo para que vocês assistam uma videoaula, um vídeo que a Patrícia preparou para vocês, gente, carinhosamente, porque eu sei que ela é uma pessoa muito ocupada. Ela gravou para vocês um conteúdo exclusivo, inédito para a 17ª Semana Rede Pedagógica. Eu quero convidar todos vocês a assistirem esse vídeo que está sendo liberado agora no canal do YouTube da Rede Pedagógica. Você vai assistir, você deixa lá seu like, o seu comentário. E já que é coisa boa e que faz bem, informação confiável e segura, aí você vai compartilhar. Esse você pode compartilhar. Pega o vídeo da Patrícia lá no YouTube da Rede e manda nos grupos de WhatsApp da família. Pode mandar por minha conta, que eu tenho certeza que é informação útil e necessária aí para todo mundo que você conhece.
tá bom? E a gente retorna daqui a 25 minutos para um segundo momento ao vivo, onde inclusive eu quero que você traga perguntas que a Patrícia vai responder aqui na live. A gente vai fazer uma sabatina aqui com a Patrícia, trazer muitas perguntas para ela compartilhar com a gente tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu e que ela está aprendendo aí nessa jornada, né, da educação midiática. Fica com a gente, não vai embora não. Agora no YouTube e daqui a 25 minutos ao vivo de novo na Rede Pedagógica. Patrícia, foi um prazer. Eu Obrigada, uma delícia adorei a aqui. nossa conversa. Para mim, é um privilégio muito grande. Muito obrigada. Aceite aí, ó, os parabéns de toda a nossa comunidade que está elogiando a sua participação, que gostou do tema, que está prestigiando você aqui. Essa comunidade aqui é muito grata, Patrícia. Pode Não, ficar eu que agradeço. hoje você pode dormir tranquila, porque você vai estar aí, ó, muito amada. Eu estou adorando aqui os comentários. Olha, adorei, adorei. Realmente aquece o coração, viu, gente? Obrigada. Então, daqui a 25 minutos a gente volta, é isso, né? Combinado, é isso mesmo. Até daqui a pouco. Até já. Obrigada. Pessoal, que legal, né? Não, sério. Que bacana que está sendo a 17ª Semana Rede Pedagógica e agora, né? Com essa contribuição aí da Patrícia Blanco, lá do Projeto Educamídia, do Instituto Palavra Aberta. Olha, a gente vai referenciar o site do Educamídia para vocês lá no curso online. Vamos colocar materiais também que o Educamídia oferece para vocês, tá bom? Para que vocês possam utilizar, para que vocês sejam multiplicadores, né, dessa educação midiática, para que você possa dar um verniz, um brilhinho na educação que você já faz na sua escola, trazendo essa camada de educação midiática, tá bom? Já tá rolando o vídeo da Patrícia no YouTube, corre lá para assistir. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. A gente retorna às 20h30 ao vivo aqui no Instagram da rede. Tchau!